Entre as oitivas, na Comissão Especial de Inquérito, no caso da chamada Floresta Urbana, o procurador jurídico da Prefeitura, Maurício Poto, colaborou com informações. Uma questão técnica para as pessoas entenderem, do ponto de vista público nosso aqui, relevante da sua manifestação. Critérios a serem adotados, que são em vários processos, para as pessoas entenderem como um pedido de indenização é combatido. Tem vários elementos novos que ainda não foram levados ao judiciário e que são importantes serem analisados. Esse critério hoje, essa padronização, ela fica a cargo do Código de Processo Civil. Então, os procuradores seguem o procedimento do Código de Processo Civil. O que eu estava explicando lá é que nós poderíamos ter um procedimento padronizado administrativo. Então, ao receber determinadas ações, como que eu contesto um laudo que utilizou o método de comparação de mercado, método involutivo? Para cada um deles, eu teria alguns quesitos já padronizados, né? Isso garantiria, no mínimo, uma média para cima de qualidade, né? Uma média para cima de atuações dos procuradores. Essa padronização administrativa não existe, cada procurador adota o seu entendimento no processo. É possível se pensar em alguns casos específicos, não só neste que está sob apuração, mas do ponto de vista geral. Por exemplo, a questão de contestação de laudo pericial, pensando sempre no interesse público, em relação ao método de mercado e de áreas com a mesma característica, no caso mata e não urbanizadas eventualmente? Sim, essa comparação, que o paradigma seja o mais semelhante possível, isso inclusive é norma da ABNT, a norma que regulamenta a avaliação. A ABNT tem as normas que regulamentam isso, né, e tem que ser seguido. Só que ainda que haja essa norma, você cai num critério subjetivo do que é semelhante ou não. E nós deveríamos ter essa padronização, na minha opinião, para que a gente tivesse um controle maior do que o perito fez. O que o perito usou como paradigma? Qual foi o raciocínio desenvolvido por perito? Aqui, nesse caso, por exemplo, o perito explica que ele usou alguns lotes do colonial porque estava próximo. Agora, a dúvida é, o colonial se assemelha a uma terra? Na minha opinião, não se assemelha. Por isso que a gente precisaria desse procedimento administrativo, aprender com essa situação, para que uma situação futura não aconteça a mesma coisa. Outro dado essencial ainda dessa experiência é uma determinada ação de indenização, por causa do tempo do judiciário, o tempo do processo, leva anos. E no caso, como na sua visão profissional, fica a questão do tempo de uma área que lá atrás não tinha eventualmente infraestrutura, não só essa, qualquer área nesta condição, e depois da atualização no laudo pericial futuro, numa ação lá já levando em consideração uma situação nova, eventualmente urbanizada para alguns casos. A avaliação, ela não é um filme do imóvel. Ela é uma foto tirada em determinado dia, hora. A avaliação ela está atrelada a uma determinada data e condições daquela data. Se eu tiver um imóvel, hoje, o município tem que depositar o valor do imóvel para se emitir na posse. Então, teoricamente, eu já paguei o que o imóvel valia. Hoje, a critério de hoje, a variação que esse imóvel vai ter, ela não acompanha a indexação da conta judicial, que normalmente segue a da poupança, que é muito baixa. Então, eu posso ter um imóvel hoje valendo R$100 mil, é o preço justo, eu me meti na posse por R$100 mil e paguei um preço justo, esse imóvel é avaliado 6 anos depois, que eu urbanizei, que eu coloquei uma avenida, que eu dupliquei. Ele é lógico que eu vou, às vezes, chego a duplicar o imóvel e ter 20% na conta. Então, o que tem que ser usado é como estava o imóvel na emissão da posse. Uma outra questão bastante interessante é que, para casos de indenização, essa discussão tem, no mínimo, uma questão pública também bastante interessante, de que se discuta, se ainda não foi levado ao judiciário, incidências sobre as condições da mata, no caso reserva legal, quando for o caso, e outras incidências de áreas institucionais, que o senhor também comentou aqui,
que seriam, no mínimo, uma questão razoável de discutir de que se o empreendedor queria parcelar o solo e essa área institucional já ia para o município, por exemplo, não haveria de ser indenizado. Esse argumento eu utilizo, né, eu tive a oportunidade de utilizá-lo em um processo recente. Apesar de haver algumas pessoas que não concordam com esse argumento, até agora nenhum dos argumentos opostos me convenceu de que eu estou errado, né? Se já vai ser minha essa área, por que eu vou pagar por ela? E aí seria um procedimento administrativo na própria Secretaria do Planejamento, de não indeferir um empreendimento. Espere ele apresentar o planejamento, espere apresentar os projetos, para que eu possa entender do projeto dele quanto ele vai ter de área útil e quanto ele não vai ter. Após esta apresentação por ele mesmo, que é o interessado, eu tomo a decisão de deferir ou não. Isso acontece normalmente no empreendimento, mas o município hoje, quando tem um motivo para indeferir, indefere sem permitir isso. E aí fica difícil eu ter uma coisa tão subjetiva, mas o que ele ia aproveitar? Então, que se espere apresentar o projeto. Que ele apresente o projeto, que eu saiba realmente o que tem de área útil. E aí eu digo para ele sim ou não. Obrigado ao procurador jurídico Maurício Porto, que nesse momento atua como procurador do patrimônio imobiliário, mas na época atuou apenas parcialmente em relação à Procuradoria-Geral e não diretamente ao caso que está sendo apurado na Comissão Especial de Inquérito. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara.